Olá! As fotografias antigas possuem uma energia especial que é capaz de nos transportar para épocas e momentos que pareciam estar perdidos. Quando olhamos para estas fotos, elas despertam em nós fortes emoções e sentimentos. Algumas delas invocam nostalgia, o que nos faz relembrar momentos felizes e acontecimentos importantes de nossas vidas. Outras fotografias podem evocar melancolia ou tristeza através da lembrança de tempos e pessoas que já não estão mais presentes. Porém, independentemente das emoções que elas evocam, estas fotografias antigas são testemunhas da história, a personificação de momentos que agora existem apenas no papel. Elas nos possibilitam olhar para o passado e ver como as pessoas viviam na época, o que conquistaram e quais foram as suas alegrias e tristezas. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar neste mundo incrível das fotos antigas para saber mais sobre as pessoas, lugares e eventos do passado. Construtores que ergueram o lendário arranha-céus de 102 andares Empire State Building em Nova York. Eles definitivamente estão entre as pessoas mais corajosas do planeta. De 1929 a 1931. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, 100 mil soldados britânicos e alemães concordaram com um cessar-fogo durante uma trégua de Natal. Os soldados decoraram as trincheiras, cantaram canções de Natal e trocaram presentes: comida, tabaco, álcool e lembrancinhas. Em 1931, Juliane Koepek, de 17 anos, é lançada de um avião atingido por um raio. Amarrada a uma cadeira, ela caiu de uma altura de mais de 3 quilômetros, passou 10 dias na selva amazônica e sobreviveu. Após 10 dias, ela encontrou um barco atracado próximo ao seu abrigo e constatou que o tanque de combustível ainda estava parcialmente cheio. Koepek despejou gasolina em suas feridas para se livrar das larvas. Dos 93 passageiros e tripulantes, apenas Juliana sobreviveu à queda de um avião Lanza no voo 58, ocorrido em 24 de dezembro de 1971. Canárias na indústria militar. Inglaterra, 1917. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres que trabalhavam em fábricas de armas britânicas produzindo projéteis de artilharia foram apelidadas de canárias por causa da cor amarela de sua pele. O trinitrotolueno usado para preencher as conchas causou graves danos ao fígado. Cerca de 80% de todas as armas e munições britânicas utilizadas na Primeira Guerra Mundial foram produzidas por mulheres. Esta fotografia é de 1961. Ernest Hemingway posa com sua espingarda favorita. Na madrugada de 2 de junho de 1961, a esposa do escritor, Maria, encontraria-o morto no chão de uma das pensões de Idaho. Esta é a espingarda que causará a morte de Hemingway. Nos últimos anos de sua vida, o escritor quase sempre pensou que estava sendo vigiado. Ele esteve em clínicas psiquiátricas mais de uma vez. Ele tinha certeza de que havia escutas instaladas ao seu redor e que o FBI o estava vigiando. O escritor foi tratado com choque elétrico, mas sem sucesso. Somente cerca de 50 anos após a morte do velho Ham, que o FBI admitiu que realmente os agentes da agência o estavam observando, suspeitando que o ganhador do Prêmio Nobel tivesse ligação com os revolucionários cubanos. E as escutas realmente estavam presentes no carro dele, na garagem, na casa dele e até no quarto do hospital. Ele estava certo, mas ninguém acreditou nele. Botas de soldados espalhadas ao longo da estrada nos arredores de Saigon. Elas foram abandonadas por soldados sul-vietnamitas que tiraram apressadamente os uniformes para esconder sua filiação militar. Esquecerei aquelas botas e o som alto de toque, toque, toque quando percorríamos um caminho com elas, relembrou o fotógrafo. Décadas de guerra acabaram e a paz finalmente chegou em 1975. Na foto, vemos o primeiro McDonald's em San Bernardino, Califórnia, Estados Unidos, inaugurado em maio de 1940. Fundado pelos irmãos Richard e Morris McDonald's, a lanchonete vendia hambúrgueres por 15 centavos e, na época, ainda não haviam inventado os arcos dourados em forma de letra M. O primeiro ponto de venda trabalhava apenas com entregas. A empresa percorreu um longo caminho desde então, tornando-se a maior rede de restaurantes do mundo em receita, com quase 38 mil pontos em mais de 100 países em 2018. Catherine Wright, a irmã mais nova dos irmãos Wright, se preparava para ser levada em sua primeira viagem de avião pelo irmão mais velho, Wilbur, em fevereiro de 1909, na França. Os irmãos Wright, Orville e Wilbur, foram dos primeiros a receberem o crédito pela invenção e pilotagem do primeiro avião do mundo. Em 17 de dezembro de 1903, na Carolina do Norte, ocorreu o primeiro voo controlado e de longa duração de uma aeronave motorizada.
Na foto vemos Otto Lilienthal em 1896 com seu planador decolando de uma colina artificial chamada Colina da Aviação ou Colina de Voo em Lichterfeld, perto de Berlim. O engenheiro alemão projetou planadores inspirados em pássaros, o que lhe permitiu realizar o primeiro voo controlado de planador em 1891. Nos anos seguintes, ele continuou a melhorar seus projetos e, em 1893, elevou a altura máxima de suas aeronaves de 24 para mais de 244 metros. Em 1922, cientistas entraram numa enfermaria com crianças moribundas que estavam com coma diabético. Seus parentes já começaram a chorar por eles, mas os médicos injetaram em cada criança um novo medicamento, a insulina. Assim que os médicos deram a injeção na última criança da enfermaria, a primeira já havia acordado. Uma por uma, todas as crianças acordaram. Quarto da morte, antes um ambiente deprimente, agora estava cheio de alegria e esperança. Miss Postura Correta Lois Conway com Marianne Kaba à esquerda e Ruth Swatson no curso realizado em Chicago durante a Convenção de Quiropraxia em 1956. Os vencedores foram julgados por sua beleza, radiografias e postura. Tais competições eram comuns na época, já que os quiropráticos ainda não eram licenciados e era sua forma de divulgar sua profissão. Seu principal postulado é de que uma boa postura leva a uma boa saúde. E os quiropráticos são exatamente o que você precisa para conseguir isso. Embora os concursos fossem muito populares nas décadas de 50 e 60, eles começaram a desaparecer quando os quiropráticos começaram a obter licenças, e esse tipo de divulgação não era mais necessária. Foto de uma ilustração para o trabalho de 1877 do cirurgião ortopédico americano Lewis Al Sayers, Doenças e Curva da Coluna Vertebral. Na fotografia, vemos que era recomendado que os pacientes com curvatura da coluna vertebral fossem suspensos em um dispositivo semelhante a um tripé de açoitar soldados culpados. Nessas estranhas fotografias, Sayers e seus assistentes estavam lado a lado, como se fossem ajudantes de santos sendo martirizados. O Dr. Sayers descreveu muitos dos seus pacientes como pessoas de classe trabalhadora, robustas, surpreendentemente saudáveis, cujas deformidades ele atribuiu ao trabalho físico árduo desde a infância, carregar baldes de carvão, más condições escolares e quedas frequentes na infância devido à falta de supervisão dos pais. Em meados do século passado, os sutiãs bala se tornaram moda entre as mulheres ocidentais, principalmente no Ocidente. Com os seios perpendiculares ao corpo, eles realmente se assemelhavam ao formato do cone de uma bala de pistola. A popularidade desse tipo de lingerie foi causada pelas chamadas Sweater Girls, atrizes de Hollywood que adquiriram o hábito de usar essas balas por baixo de suas suéteres de lã. Nos anos 60, a moda mudou para outra direção e todos se esqueceram das balas. Algumas pessoas acreditam que o primeiro veículo off-road do mundo foi o carro de esqui com tração dianteira e esteiras criado pelo engenheiro Adolf Kegres para o czar Nicolau II da Rússia em 1917. Sabe-se que o czar era um grande amante de automóveis e possuía uma coleção completa de carros Rolls-Royce, Mercedes e Packard, nas quais Adolf acabou instalando esteiras de borracha flexíveis. A foto parece ser de um Rolls-Royce. Janis Joplin foi uma das estrelas do rock mais talentosas e bem-sucedidas da década de 60, lançando vários álbuns antes de sua morte prematura em 1970. No entanto, problema de dependências de álcool e drogas afetaram suas performances, por exemplo, em Woodstock, e acabaram levando a uma overdose fatal de drogas aos 27 anos. O mundo da música ficou chocado, especialmente porque Jimi Hendrix, outro popular artista do rock, havia morrido algumas semanas antes, também aos 27 anos. Outros músicos que morreram com a mesma idade incluem Kurt Cobain, do Nirvana, e Jim Morrison, do The Doors. Eles ficaram conhecidos como Clube dos 27 e também incluíam o fundador dos Rolling Stones, Brian Jones, Amy Winehouse e Alexander Baslachev. Os leões da barbárie, também conhecido pelo nome científico Panthera leo-leo, viviam nas áreas costeiras do norte da África, desde as montanhas altas até o Egito. Com a proliferação de armas de fogo no mundo da caça, os leões foram caçados por esporte e foram exterminados em pouco tempo. Esta foto, tirada em 1925 durante um voo pela rota Casablanca-Dakar, mostra o último espécime registrado do leão da barbárie antes de sua extinção. Há uma teoria de que os leões viveram até 1965, mas estavam escondidos na natureza da Argélia e do Marrocos, embora esta afirmação não possa ser provada, pois é raro, ou até impossível, encontrar uma testemunha do desaparecimento do animal. A história de Harry Siegland deu glória à palavra karma no século XIX. Um homem chamado Siegland decidiu se separar de sua amada, e ele, incapaz de lidar com a separação,
decidiu cometer suicídio em 1883. O irmão da menina, desesperado pela dor, tentou matar Harry. Depois de atirar nele no escuro, ele decidiu que a bala havia atingido o alvo e depois atirou em si mesmo. Mas Harry sobreviveu. A bala passou de raspão levemente pelo seu rosto e atingiu um tronco de árvore próximo. Vários anos depois, a malfadada árvore continuou a lembrar Ceglan da tragédia que caiu sobre ele. A solução foi simples. A árvore precisava ser derrubada, mas o tronco era muito grande e Harry decidiu explodir a base da árvore com bananas de dinamite. Como resultado da explosão, Harry morreu. Há rumores de que foi aquela bala que escapou da árvore durante a explosão e atingiu Ceglan diretamente na cabeça, completando a série de mortes. Violeta Constance Jessop, 1915. A comissária de bordo de origem irlandesa e argentina, Violeta Constance Jessop, estava no lugar errado e na hora errada mais de uma vez. A garota trabalhava a bordo do transatlântico Olympic quando ele colidiu com o navio de guerra britânico Hawke em 1911. Em seguida, o Olympic foi rebocado até o porto. Infelizmente, como você deve imaginar, o Olympic não foi o último navio da vida de Jessop. Um ano depois, a garota estava a bordo do Titanic quando ele afundou em 1912. Após isso, Jessop embarcou no Britannica, que também afundou em 1916 devido a uma explosão que acabou sendo causada por uma mina. Depois que descobriram que Violeta estava em todos esses infelizes navios, a garota foi apelidada de Inafundável. Fotografia tirada no dia do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. De acordo com a versão oficial, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand se tornou o motivo oficial para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O carro em que ocorreu a tragédia foi posteriormente enviado para um famoso museu. 20 anos depois, um britânico notou um detalhe interessante no carro, mais exatamente a placa A111-118. Curiosamente, o Tratado de Paz que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial foi assinado em 11 de novembro de 1918. Esta data também pode ser escrita como 11-11-18, coincidência ou premeditado. Venda de casacos em Copenhague, Dinamarca, em 1936. Abastecido com casacos masculinos de meia estação e de inverno, o varejista de roupas criou um truque publicitário. Cercou sua loja de departamentos com andaimes e pendurou mais de 1.000 casacos do telhado até a calçada. A ideia foi um sucesso. Os potenciais compradores correram em grandes multidões até que a polícia teve que ser chamada para manter a ordem na fila. Na era vitoriana, a Grã-Bretanha estava se urbanizando rapidamente. Em 1951, tornou-se o primeiro país a ter mais pessoas vivendo em cidades do que nas áreas rurais. Naqueles anos, a indústria alimentícia floresceu rapidamente e os açougueiros locais tinham muito trabalho. Assim eram os açougues sem geladeira na época. Essas fotografias são simplesmente únicas. Fotografia tirada em 1900 no norte da Índia. Os moradores locais usaram peles de animais como catamarãs para atravessar para o outro lado do rio. Aliás, na hora da foto, eles estavam inflando essas peles de animais. Roda gigante colossal da Feira Mundial de Chicago, 1893. Ela tinha 36 banquinhos, cada um com capacidade para 60 pessoas. No total, 2.160 pessoas poderiam andar nessa roda gigante ao mesmo tempo. Por hoje é isso, amigos. Deixem seus likes e, se acharam interessante, deixem seus comentários também. Até o próximo vídeo.